nossos estudos. Hoje falaremos sobre frase, oração e período, porque iremos começar a trabalhar com o período composto. Vocês vão conhecer o período composto por coordenação e por subordinação. Mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito, vamos saber o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. A frase é um enunciado completo, ou seja, ela precisa estar inserida dentro de um contexto, ela precisa fazer sentido. A frase pode ser formada por uma palavra ou por várias palavras. Então a frase ela pode ser nominal, ou seja, ela não tem verbo, ou ela pode ser verbal, formada por verbo. Então quando eu digo aqui silêncio, silêncio ela é uma frase, porque significa que está fazendo muito barulho e a gente não está conseguindo se entender. Então, geralmente na sala de aula, quando a gente está presencial, né, os alunos gostam de conversar e o professor pede silêncio. Então, você já sabe o que significa, que precisa parar com o barulho. Então, silêncio, ela é uma frase formada por uma palavra só e é uma frase nominal. Marcelo acabou de chegar. Eu tenho aqui o verbo acabou. Então, aqui eu tenho uma frase verbal. Eu consigo entender essas duas frases, né? Silêncio, dentro do contexto, e Marcelo acabou de chegar. Eu entendo o que aconteceu, certo? Então, silêncio é uma frase nominal, Marcelo acabou de chegar, uma frase verbal. A oração, ela é uma frase verbal. Ou seja, toda frase verbal é chamada também de oração. Então, para ser uma oração, precisa ter um verbo ou uma locução verbal. Estão lembrados do que é locução verbal? Locução verbal são dois verbos, um auxiliar e um principal. Então, eu tenho aqui, fomos à praia. Olha o verbo. Então, uma frase verbal, uma oração. Eles vão fazer um simulado amanhã. Vão fazer. Aqui uma locução verbal. Então aqui eu tenho duas orações. E o que são períodos? Períodos são os conjuntos de oração. Que eu posso ter no meu período apenas uma oração. Como é que eu vou saber, professora, se é uma oração, se são duas? Através do verbo. A quantidade de verbo é que me diz a quantidade de oração. Então, se eu tiver apenas um verbo ou uma locução verbal, eu terei apenas uma oração. 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos indicam a quantidade de oração, certo? Então, vamos lá. Então, o período ele pode ser simples quando for formado por apenas uma oração, composto por 2 ou mais orações. Então, vejamos aqui. Os alunos saíram. Então, vejam aqui, ó. Saíram. Eu tenho apenas um verbo. Eu tenho apenas uma oração. Então, meu período ele é simples. Os alunos fizeram o trabalho conforme foram orientados. Vejam aqui, ó. Fizeram. Foram. Então, eu tenho aqui 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações que eu posso dividir aqui. Ó. Os alunos fizeram o trabalho. Os alunos fizeram o trabalho conforme foram orientados. Oração 1, oração 2. Então, eu tenho 2 orações. Eu tenho um período composto. Maria trabalha e estuda. Então, aqui, ó. Trabalha, um verbo, estuda, outro verbo. Então, aqui eu também tenho 2 orações. Então, meu período também ele é composto. Então, a quantidade de verbo é que me indica a quantidade de oração. Apenas uma oração, período simples. 2 orações, 2 verbos, 2 orações. Então, meu período será composto. Então, é esse período composto que nós iremos começar a estudar. Então, as orações coordenadas e subordinadas. Aguardo vocês nas próximas aulas.